E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai começar de uma forma um pouquinho diferente. Eu queria fazer com vocês uma ideia que eu tive que chama Segunda da Gratidão. Então, como funciona? Todos os vídeos que forem aqui do canal na segunda-feira, a gente vai fazer alguns minutos de gratidão. Ai, Mari, mas por que isso? Porque assim, gente, eu até falei sobre isso lá no meu Instagram. Eu acho que a gente somos ótimos, né? Nós, seres humanos, somos ótimos em reclamar quando algo dá errado ou quando algo não sai como a gente esperava. Mas na hora de agradecer, muitas vezes a gente esquece. Né, eu até comentei com o pessoal no Instagram uma forma como eu tô orando, né, de uma forma diferente, sempre começando a minha oração agradecendo e como isso tem feito a diferença na minha vida. Tanto assim, fisicamente, espiritualmente, inclusive mentalmente, da forma como eu enxergo a vida. Então vamos lá, então vai se chamar Segunda da Gratidão e eu gostaria que vocês fizessem aí em casa junto comigo. Não precisa ter vários motivos, eu vou começar com 3, porque às vezes a gente não consegue pensar em tantos motivos. Então hoje eu vou começar com 3 e aí você pode fazer com 5 motivos, 10 motivos, com o que você quiser. Se você preferir, você também pode anotar no bloquinho de notas do celular ou numa folha. Eu vou fazer aqui com vocês mesmo em vídeo. Então vamos lá. Bom, eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pela minha saúde e eu sou grata também pela minha comida, pelo alimento que eu tenho todos os dias na minha mesa, que me alimenta, né, que supre o meu corpo. Então, esses foram os meus 3 motivos de gratidão e se você quiser também pode colocar aqui nos comentários pelo que você é grata. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre a minha faculdade. Há um tempinho atrás eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram sobre a minha faculdade, sobre o que vocês queriam saber. E aí vocês me mandaram algumas perguntas. A Júlia, principalmente, me mandou bastante pergunta, então eu coloquei tudo aqui anotado no meu caderno e eu vou responder pra vocês essas perguntas. Eu sei que algumas pessoas têm dúvida de como que eu fiz faculdade, foi particular, foi pública, como que eu fiz essa transição, né? Pra quem não sabe, eu morava em Brasília e vim fazer faculdade aqui no interior de São Paulo. Enfim, então eu vou responder aqui pra vocês e eu espero que vocês gostem. Bom, a primeira pergunta é: você fez presencial? E sim, eu fiz presencial. Deixa eu começar falando do meu curso, né? Senão vocês vão ficar perdido aqui no vídeo. Mas eu fiz faculdade de comunicação social com bacharelado em publicidade e propaganda, tá? Então foram 4 anos de faculdade. E sim, eu fiz faculdade presencial. Gente, eu não tenho preconceito nenhum com EAD, tá? Acho super válido também. Inclusive, eu cogitei a possibilidade de agora, no ano de 2021, fazer pedagogia EAD, que é um curso que eu tenho muita vontade de fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas limitações de orçamento por conta de eu já fazer curso de inglês, né, e pagar aluguel e etc. A segunda pergunta foi algo muito burocrático a questão da faculdade? Gente, sim, foi burocrático, porque eu passei pelo ProUni, né? Eu estudei durante o ano inteiro, fazia, assim, vou explicar pra vocês como foi. Desde pequena eu sempre quis fazer faculdade de comunicação social. Eu sempre gostei, eu sempre falei que eu ia ser atriz ou apresentadora, jornalista. Eu sempre gostei dessa área, eu brincava de apresentar programa para meus bichinhos de pelúcia. Eu sempre gostei bastante. E quando chegou, assim, mais perto, assim, no primeiro ano do ensino médio, segundo ano, isso se concretizou realmente na minha cabeça. E eu procurei informações sobre, fiz vários testes online, acho que é vocação que fala, né? Qual a sua vocação, qual curso é a sua cara, sabe esses testes? Fiz vários e na maioria, acho que quase tipo 98% constava comunicação social. Então foi a minha opção. Eu pensei até em fazer artes cênicas, que era uma área muito legal, mas o meu foco não era só em atriz, em atuar. Eu gostava da área de apresentar, de conversar com o público. Então eu pesquisei bastante, me informei sobre a questão do Enem, como que funcionava o SISU, o ProUni. Eu estudei sempre em escola pública, meu ensino médio inteiro foi em escola pública. Então assim, eu aproveitava todas as aulas extras que tinha, sabe? Tipo aulão, reforço. Eu grudava naquela galera super inteligente, tipo os nerds, né, que a gente fala. Eu grudava naquela galera, tipo, olha, eu tinha um amigo, Regis, que eu lembro que ele era fera em matemática, tipo, ele gabaritava as provas de matemática, ele é muito inteligente. Então, às vezes eu tinha dúvida e, gente, eu era cara de pau mesmo. Na vida você tem que ser cara de pau, principalmente na escola. Quando você não sabe, pergunta, corre atrás, sabe? Pega alguém que, você tirou 9, eu tirei 5 na prova, tem como você me ajudar?
Você ainda fala desse jeito, né? Mas você tá me entendendo? Então eu ia nas pessoas, geralmente na minha escola a galera fazia grupinho de estudo e eu grudava nessa galera. Gente, lógico, se você não tem acesso a esse tipo de coisa, tudo bem, tenta fazer da sua forma. O YouTube tá aí, o Google tá aí. Mas essa foi a forma que eu encontrei também de estudar. Então eu grudava na galera, o que eu não entendia de... Eu sou, assim, eu era na média em relação às matérias de exatas. E aí no terceiro ano do ensino médio eu decidi que eu ia estudar, que eu ia focar na faculdade. E pra fazer o Enem você tem que meio que bem... Você tem que ir bem em todas as matérias, né? Você não pode tipo, não vou fazer a prova de matemática, eu tipo, tô nem aí pra matemática, eu vou fazer de qualquer jeito. Porque querendo ou não, você precisa ter uma pontuação, dependendo do seu curso, razoável em todas as matérias. Então eu comecei a estudar bastante, eu estudava às vezes 12 horas, 16 horas por dia. Gente, tinha dia que eu não conseguia estudar muito, mas dias que eu conseguia eu sentava na mesa e estudava. Eu ganhei apostilas de doação de uma colega da minha mãe, que o filho dela fazia cursinho no Rio de Janeiro, ela me mandou as apostilas dele, como ele já tinha entrado na faculdade, e eu estudei através daquelas apostilas, assistia videoaula, fazia aula de reforço, participava de aulão, então eu corri bastante assim atrás, porque eu tinha uma insegurança, aquele medo que acho que todo estudante tem de, cara, e se eu não passar no Enem? E até porque, gente, vou fazer até um desabafo aqui, a sociedade, ela faz uma pressão muito grande em cima da gente, sabe? De tipo, você tem que passar, porque com 18 anos você tem que entrar na faculdade. E eu concordo totalmente com isso. Vá no seu tempo, respeite o seu tempo. Eu vejo pessoas que têm 30 anos e agora tá indo fazer faculdade, 50 anos, 60 anos e outra. Quem disse que é errado você entrar numa faculdade com 50, com 40, com 30 que seja? Não é errado, é que nós estamos acostumados a ver de uma forma diferente, a ver pessoas de 18, 14, sei lá, 16, 17, 18 anos entrando numa faculdade. Então a gente precisa trabalhar na nossa cabeça e entender que se você entrar numa faculdade com 18, com 20, 26, 25, não interessa. O importante é que você está correndo atrás dos seus sonhos e que aos poucos você está construindo a sua pergunta. Foi muito burocrático por conta do ProUni. Eu passei pelo ProUni, e eu coloquei tanto faculdade de Brasília quanto faculdade aqui do interior de São Paulo, né, da cidade em que eu moro, e foi burocrático, gente, porque eu tive que correr atrás de documentação. Quem já passou pelo ProUni sabe, você tem um prazo para ir até a faculdade, entregar toda a documentação que eles pedem. E por ser ProUni, você tem que comprovar a questão da sua renda familiar, você tem que comprovar, tipo, renda familiar dos parentes que você tem contato, responsáveis, né? Então, no meu caso, eu tive que fazer uma carta explicando que eu não tinha contato com meu pai, aí eu tive que pegar todos os comprovantes de renda da minha mãe, e minha mãe mora em Brasília, então, tipo, gente, foi Sedex pra lá, Sedex pra cá, e autentica documento, reconhece firma, e assim, foi burocrático. Essa parte do ProUni é uma correria. É uma correria gostosa, mas se eu pudesse dar uma dica para as pessoas gostosas, assim, que eu falo, pra mim pelo menos foi emocionante, porque você fica, cara, eu tô indo entregar a documentação, mas tipo, é da minha faculdade, sabe? Mas se eu pudesse dar um conselho para vocês que estão aí para prestar vestibular, seria: já olha a documentação que a faculdade pede, a faculdade que você pretende entrar, dá uma olhada, já deixa tudo meio que mais ou menos organizado, se prepare, independente se sua aposta for um SISU ou um ProUni, porque fica muito mais fácil. Eu não tinha ideia da documentação, eu não me organizei com antecedência, então foi bem burocrático. A terceira pergunta é: teve muita dificuldade em conciliar com o trabalho, a faculdade com o meu trabalho? Gente, eu tive, assim, eu não vou mentir, foi um pouco difícil no início, porque quando eu cheguei aqui na cidade em que eu moro, no interior de São Paulo, eu já estava fazendo faculdade e eu precisava arrumar um emprego, porque eu não tinha nenhuma renda, né? Então eu precisava ter um emprego para pagar os trabalhos, porque mesmo eu tendo passado no ProUni, em primeiro lugar com 100% de bolsa, então eu não tinha que pagar a faculdade. Mas os trabalhos, né, da faculdade, xerox, coordenação, apostila de 80 páginas, né, que os professores fazem o favor de mandar. Então assim, eu tinha que pagar essas coisas, transporte, alimentação, porque dá fome, falar pra vocês. Dá fome. Ânimo de fazer os trabalhos, às vezes a gente não tem, mas aquele ânimo de descer na cantina, na lanchonete pra comprar uma coxinha, a gente tem. E o dinheiro? Não tem. Então, assim, eu tinha que arrumar um trabalho. E aí, gente, eu me esforcei, assim, de entregar currículo. E uma coisa que eu falo pra vocês: não tenham preconceito com trabalho, né? Eu corri atrás, eu não tava nem aí se eu arrumasse McDonald's, restaurante, faxineira, eu não tava nem aí, eu só queria arrumar um emprego um trabalho onde eu tivesse uma renda e que isso pudesse me auxiliar na questão da faculdade. E no início foi difícil porque eu arrumei numa padaria, então eu trabalhava de domingo a domingo, eu folgava uma vez só na semana, mas dava tudo certo e foi um pouco assim difícil essa questão de conciliar.
a questão da faculdade com o trabalho, porque é cansativo. E eu fiz faculdade à noite, então eu trabalhava o dia inteiro e depois ia pra faculdade. Então nesse quesito foi um pouco cansativo. A quarta pergunta foi: Mari, você acha que no interior é mais em conta em questão do custo de transporte para chegar até a faculdade? Gente, eu acho que sim, em relação a transporte, que eu digo transporte particular. Por quê? Ônibus, geralmente a passagem de ônibus da maioria das cidades está quase, eu acho que o mesmo preço. Não sei se tem alguma cidade, me digam aí nos comentários se tem alguma cidade que o preço é muito diferente. Por exemplo, aqui em Americana, onde eu moro, a passagem tá R$4,50 e alguns ônibus chega a R$4,80, quase R$5. E em Brasília, a última vez que eu fui, a passagem de ônibus estava R$5. Então eu não achei assim tão diferente. Agora, em questão de transporte particular, eu acho mais em conta. Por exemplo, se eu fosse pegar um Uber da onde eu moro até minha faculdade, ia dar tipo R$8, dava R$10, então não dava tão caro. E a van, que eu pagava R$180, então eu achei a van um custo barato, eu não achei caro em relação a outras cidades, porque quando eu conversava com colegas, amigos de outras cidades, eu via pessoas pagando tipo 300 e pouco, R$400 de van. A única desvantagem, gente, em relação ao transporte aqui no interior, especificamente na cidade onde eu moro, porque eu não sei as outras cidades, é que aqui a maioria dos bairros os ônibus param 10 horas. E a minha aula acabava 10h35. Então, assim, eu tinha que penar, descer antes, pedir pra sair mais cedo, levava falta, então isso é uma desvantagem. E a quinta pergunta foi: Mari, qual foi a parte mais complicada em questão da faculdade? Gente, a parte mais complicada pra mim foi em relação à minha transição, à minha adaptação. Então, como eu tinha chegado de outra cidade, eu tive que arrumar um emprego, acho que no segundo ano praticamente de faculdade, eu já tive que sair de casa e morar sozinha. Então, assim, essa transição, essa adaptação pra mim foi a parte mais difícil em relação à faculdade. E também a adaptação da faculdade, porque é tudo novo, né? Você acabou de sair da escola e você tem que, pelo menos, assim, eu tive professores bem rígidos, mas tive professores também de boa. Então, eu acho que essa adaptação também de você entender que você não tá mais na escola e, tipo, é super estranho no início, vocês podem dar risada, tá? Mas eu achava super estranho, tipo, cara, você não tem que pedir pra ir no banheiro, você só sai, vai no banheiro, tipo, se você quiser assistir a aula, você assiste, se você não quiser, você não assiste. Se você entregou o trabalho, ok, se você não entregou, o professor tá literalmente nem aí se você entregou, ele não vai ficar te cobrando. Então, assim, é uma independência que exige responsabilidade. Então essa parte também é difícil, você tem que saber conciliar, sabe? Então pra mim a parte mais difícil foi a minha adaptação. E lógico, novamente, mais uma vez a questão do ProUni, de todo mês ter que ficar renovando bolsa. Eu acho que assim, são 3 quesitos. A minha adaptação foi a parte mais complicada da faculdade. A adaptação da faculdade em si, de você ter que se acostumar a fazer novas amizades, grupos de trabalho, uma nova rotina, né, um estudo diferente, uma instituição diferente. E acho que a terceira questão foi por eu ser bolsista. Eu enfrentei algumas dificuldades, algumas limitações, assim, como é que eu posso falar pra vocês? Eu tinha algumas regras a serem seguidas, sabe? Então isso eu acho que foi uma parte um pouco difícil. Renovação de bolsa, não podia ficar faltando, não podia pegar DP, senão perdia a bolsa. Então tudo isso foi, assim, algo que foi complicado na questão da faculdade, mas que depois com o tempo você vai se acostumando. Tanto é que, tipo, no terceiro ano eu já, tipo, entregava a documentação super tranquila, não esquecia mais documentação, sabe? Já ficava mais tranquila, deixava uma pasta organizada com toda a documentação. Sempre que eu sabia que estava perto de entregar, eu sempre verificava meu e-mail, avisava minha mãe que tinha algumas documentações novas que eu ia precisar de lá, de Brasília. Então, assim, depois foi ficando mais tranquilo. Mas eu posso dizer que a parte de ser bolsista, dessa renovação de bolsa, dos requisitos do ProUni também foram um pouquinho complicadas. A sexta pergunta: você acha válido optar por fazer faculdade no interior? Gente, eu acho válido tudo que te ajudar a realizar o seu sonho. Tudo. Esses dias eu tava conversando com uma colega e ela falando que ela queria fazer curso, só que, tipo, com o salário que ela ganha não é suficiente porque ela paga apartamento e tudo mais. Eu falei pra ela: meu, se você tiver que vender trufa, venda trufa. Se você tiver que fazer doce, faça doce. Se você tiver que trabalhar em buffet de criança de final de semana, trabalhe. Então eu acho válido tudo que for te ajudar, que vai te auxiliar a alcançar o seu sonho. Então se o seu sonho é fazer faculdade e tipo, Mari, eu não vou conseguir passar aqui na cidade onde eu moro de forma alguma, por mais que seja o sonho dos meus pais. O sonho da minha mãe era que eu passasse na UNB e, gente, não tinha como, eu não consegui, sabe? E eu não fico matutando na minha cabeça do porquê que eu não passei, porquê que eu não entrei. Existem várias faculdades e eu bato na mesma tecla. Quem faz a faculdade é o aluno,
Não é a faculdade que faz você. O que vai diferenciar você de ser um profissional bom, de estar no mercado de trabalho, de ter aproveitado em 100% a sua faculdade e de uma pessoa que estudou na mesma faculdade que você e, tipo, odiou o curso ou não aproveitou nada do curso, o que vai determinar isso é o seu esforço, a sua dedicação. Então eu acho válido sim você, se você tiver que sair da sua cidade e fazer faculdade no interior, pesquisa sobre notas de corte, ver o que é mais viável para você. Para mim, eu vi que o mais viável seria eu tentar uma faculdade no interior, e eu tentei, porque minha família também, boa parte dos meus parentes, na verdade a maioria, né, em Brasília só mora minha mãe, a maioria dos meus parentes moram aqui no interior de São Paulo, então eu falei, se eu não conseguir em Americana, eu posso tentar Piracicaba, Sorocaba, São Paulo capital e entre outras. Então eu acho que é válido sim. Eu acho que se é o seu sonho cursar a faculdade e ficar mais viável para você, viável que eu quero dizer assim, Mária, para mim, hoje atualmente, pela minha nota do Enem, é mais fácil tentar uma faculdade no interior pela questão das notas de corte. Ok, tente, acho que é super válido. Bom, e a oitava e última pergunta foi como você escolheu o seu curso? Desde pequena, desde que eu tinha 2 anos, a minha mãe contava que eu sempre falava que eu queria ser atriz, apresentadora. Eu sempre pegava todos os meus ursinhos, sentava no meu quarto, colocava todos os meus ursinhos assim em volta e ficava brincando de apresentar. Uma vez eu peguei, eu lembro até hoje, caixa de sucrilhos e um rolo de papel higiênico e montei tipo aquelas câmeras assim, sabe, de apresentadora mesmo, assim, de TV, sabe? E eu gostava de brincar, tipo, de apresentar programa, de ser a Fátima Bernardes, eu colocava o vestido, o salto da minha mãe. Eu sempre gostei dessa área, assim, de apresentação, de ter contato com o público. Já participei de agências de modelo, já fiz testes para propagandas, então eu sempre gostei muito dessa área. E o meu pai, gente, vai vir um fato aqui surpresa, bônus pra vocês, mas o meu pai, quando eu era bem pequenininha, gente, bem pequenininha mesmo, acho que tipo há mais de 15 anos atrás, bem mais do que isso. Nossa, eu era muito pequena, tanto que é que eu lembro só de uma vez. Ele tinha um programa de TV chamado Passarela do Samba. Então eu lembro, eu acho que, como é que eu posso explicar pra vocês? Sabe quando você sente que desde que você nasceu você tem um chamado pra tal área? E eu sentia isso em mim, eu sentia que eu tinha um chamado pra essa coisa de publicidade, de propaganda, de TV, de rádio, de contato com o público, de apresentação. Então eu sempre gostei, eu sempre sentia isso. Ó, e o primeiro fato é esse, de que meu pai, eu sempre senti isso, meu pai já teve programa, e eu lembro de ter ido no programa dele, então ao mesmo tempo parece que eu sentia que algo dentro de mim estava relacionado a isso, sabe? A programa, por mais que não fosse, nossa, um Caldeirão do Hulk, um programa super famoso, tá? Era algo que eu sentia no meu coração. E eu e minha mãe, a gente tinha uma mania. Nossa, era algo de nós duas. A gente adorava assistir propaganda desde pequena. E a gente decorava as propagandas. É meio bizarro, mas a gente decorava as propagandas que passavam tipo na TV e depois a gente ficava cantando a música. A gente comparava as propagandas. Então é algo que eu sentia realmente no meu coração desde pequena. Não sei se deu pra vocês entenderem. Bom, pessoal, e é isso. Essas foram as perguntas do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu gosto de explicar tudo bem explicadinho pra vocês, bem destrinchado. E se eu pudesse dar um conselho para você que está pensando em fazer faculdade primeiro conselho, não ouça a opinião alheia, ouça a opinião de quem importa para você e pese na balança com a sua opinião, com aquilo que você deseja. Então assim, não fica ouvindo o que as pessoas dizem sobre, você tem que entrar na faculdade, não, porque essa faculdade que você vai fazer não vai te dar dinheiro. Gente, na vida a gente precisa de dinheiro sim, lógico, a gente precisa disso, né? Existe um mercado funcionando dentro da nossa vida e nós precisamos pagar pelas coisas, né? Receber também pelo nosso trabalho, ter a nossa mão de obra ali sendo monetizada, mas ao mesmo tempo eu acho que você tem que fazer aquilo que você ama, sabe? Não adianta você fazer uma faculdade só pela questão do dinheiro e passar a vida inteira trabalhando num trabalho onde você não é feliz, exercendo uma função que não te agrada, que não é uma função que grita no seu coração. Tanto é que meu professor costumava dizer, e eu concordo plenamente com ele, quando você vê uma pessoa que é assim um profissional excelente, que é aquele profissional que você fala, cara, como que ele consegue ser assim? Você vê paixão naquilo que ele faz, você vê que ele faz com amor. Provavelmente aquela pessoa fez aquele curso, provavelmente assim que eu digo 99%, aquela pessoa fez aquele curso por amor, por sentir no coração dela. E não só por fazer, tipo, eu vou fazer administração porque a administração é uma área que sempre tem vaga no mercado e é uma área que ganha dinheiro um salário acima de 1.300, então eu vou fazer administração. Sendo que na verdade, sei lá,
você ama a medicina veterinária, você não pode ver um cachorro que você quer abraçar, que você quer cuidar, sabe, que você quer dar um remédio. Então assim, faça o que o seu coração clama, aquilo que você quer e que você almeja para o seu futuro. Porque eu acho que é daí que vem bons profissionais, né? Profissionais bem-sucedidos. Quando você faz aquilo que você ama e aquilo que você deseja, que você sonha. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você conhece alguém que é vestibulando, que está tentando entrar na faculdade ou que se interessaria pelo assunto desse vídeo, por favor, me ajuda compartilhando esse conteúdo. Isso me ajuda muito a crescer aqui no canal, a chegar a novos inscritos até o canal. Que você seja luz por onde passar. Beijos e até o próximo vídeo.